Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou coordenador da pesquisa Construção do Conceito Jurídico de Discurso de Ódio no Brasil, realizada pelo Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação CEP, da Fundação Getúlio Vargas, com apoio da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. Participaram comigo dessa pesquisa o João Pedro Salvador e o Fabrício Gomes, que também estão aqui. E a gente, no âmbito dessa pesquisa, a gente fez um webinar em 20 de agosto sobre apresentando os resultados, chamado A Construção do Conceito Jurídico do Discurso de Ódio no Brasil. E, a partir desse webinar, a gente percebeu que tinha bastante espaço para discutir ainda os fenômenos do discurso de ódio e resolveu fazer uma série de entrevistas com alguns dos convidados do webinar. Essa é a segunda entrevista da série, será feita aqui com o professor Diogo Cortis, que é professor da PUC São Paulo, pesquisador do NIC-BR, participa de projeto do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, em que estão sendo desenvolvidas ferramentas de inteligência artificial para detecção e categorização automática de discursos de ódio na internet. Obrigado, professor Diogo Cortis, por ter aceitado o convite para participar hoje. Só explicando aqui, retomando as regras do funcionamento da entrevista, eu vou passar a palavra para o professor Diogo fazer uma primeira exposição de abertura, de 10 minutos a respeito do tema com que ele trabalha. Na sequência, depois que ele terminar, a palavra volta para mim, para o João Pedro e para o Fabrício, para a gente poder fazer algumas perguntas para o professor Diogo a respeito. Só antes de passar a palavra, o aviso institucional, a pedido da Fundação Getúlio Vargas, as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV, no caso, no canal do CEP. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Diogo. Muito obrigado de novo. Obrigado, Vitor, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, né, discutindo com vocês. A gente sabe que é um assunto sensível, complexo, interdisciplinar, mas que precisa ser investigado, dialogado, tratado, né? E eu falo de uma posição um pouco mais técnica. Eu trabalho mais com a área de inteligência artificial, processamento de linguagem natural, em diversas áreas, em diversas aplicações. No ano, eu participei como professor visitante, né, estava como professor visitante até um pouco antes da pandemia, no laboratório de ciências cognitivas da Queen Mary, University of London, né, lá em Londres, no Reino Unido, trabalhando com pesquisas na área de processamento de linguagem natural, que nada mais é do que assim uma sub-área da inteligência artificial que trabalha com linguagem humana, seja a linguagem escrita, a linguagem falada. E entre várias aplicações que tinha nesse laboratório, havia uma demanda muito grande por um termo que lá no Reino Unido está sendo chamado de online harms, né? Que seria essa ideia de danos online, que assim são comportamentos ou fenômenos que acontecem nas plataformas digitais, principalmente nas redes sociais, que pode trazer dano para uma pessoa ou para um grupo específico de pessoas. E isso vai desde pedofilia, né, cyberterrorismo, passando também por uma questão de uma comunicação tóxica, chegando no que eles chamam do hate speech, né, do discurso de ódio, que eles veem como um dos grandes problemas a ser enfrentados. E lá no Reino Unido, eles têm várias frentes de trabalho, então são vários grupos trabalhando com isso, para desenvolver um sistema que ajude a monitorar isso, a categorizar. E esses sistemas também não quer dizer que ele vai violar a liberdade de expressão. Não, a ideia assim, primeiro verificar, será que tem como a inteligência artificial ajudar a identificar esses tipos de discurso? Se for viável, como que será o comportamento de uma ferramenta? Será que ela pode ajudar, por exemplo, no processo de moderação? Porque hoje a gente vê assim uma enxurrada de conteúdos que um processo de moderação manual não resolve. Então, talvez com uma ferramenta de inteligência artificial possa, de alguma forma, né, colocar flags em conteúdos mais ofensivos ou mais danosos para que aí
um processo de moderação humana tome a devida decisão. Então, isso ainda está num estágio bem inicial. Lá no Reino Unido estavam trabalhando com o idioma inglês e eu fui para lá para trabalhar com o idioma português, né? Então, a gente treinou um modelo de inteligência artificial. Esse modelo, a gente usou, né, a tecnologia estado da arte, usamos datasets existentes, treinamos o modelo, teve um comportamento interessante, fizemos alguns testes e esse modelo, né, todo o código, ele está liberado open source, né, então para a comunidade brasileira, para adotar, para melhorar. A gente sabe que o problema de dataset é existente, então ele tem uma quantidade, se a gente comparar, né, o dataset de treino com o discurso de ódio, em português, ele é muito menor do que em inglês, então a gente tem um problema do conjunto de dados, mas eu acho que esse é uma questão que envolve múltiplos atores, né? Então, envolve pessoas técnicas, pessoas da área da comunicação, do direito, da sociologia, e por isso que a gente fez esse movimento, né? Então, todo o código, todo o projeto que a gente está fazendo, está tudo open source, e a gente convida a comunidade para se apropriar do código, para criar novos datasets. Então, recentemente, um outro grupo de pesquisa da Universidade Federal de São Carlos entrou em contato, que eles construíram um outro dataset, então que a gente vai fazer os testes agora para incorporar no projeto. E assim, eu acho que é um trabalho realmente colaborativo, né? E isso a gente vê como uma possível, uma ferramenta promissora para o uso, né? Mas ainda está no estágio bastante inicial. Maravilha, muito obrigado pela sua exposição inicial. Diogo, eu vou passar a palavra aqui para o Fabrício, então. Ele vai fazer umas considerações iniciais sobre o tema e depois ele e o JP vão fazer as primeiras perguntas para você. Tá bom. Fabrício, está com o microfone fechado. Só. Acontece em todo evento online. Se não acontecer, é porque está alguma coisa errada. O evento. Não, eu estava dizendo o seguinte, que essas considerações iniciais tocam em diversos pontos aí que o Diogo já mencionou. Do nosso ponto de vista, de quem trabalha com definições jurídicas do discurso de ódio, a importância da possibilidade da detecção automática desse tipo de discurso é bastante grande. E ela reside principalmente em dois grandes perspectivas que a gente poderia apontar. Uma que é realmente poder deixar mais clara essa discussão em torno do papel das redes sociais, por exemplo. Seja qual for o nível de vigilância, né, ou intervencionismo que se defenda que as redes sociais devam adotar, como o Diogo já observou, parece que qualquer que seja esse nível defendido, é fundamental que elas façam uso de alguma espécie de ferramenta automática ao detectar o discurso de ódio. Senão, esse papel fica impossibilitado de forma muito clara e retumbante. A outra importância muito grande que a possibilidade da detecção automática tem para o debate de uma forma geral é auxiliar para que a gente possa avaliar certas afirmações de fato que se faz sobre o discurso de ódio. A própria afirmação de que o discurso de ódio tem crescido em redes sociais ou que em um certo período de tempo ele cresceu tanto em ocorrências individuais quanto em repercussão dessas ocorrências, ou mesmo que um certo fato que aconteceu no mundo, um episódio de violência, tem alguma relação com alguma ocorrência ou conjunto de ocorrências de discurso de ódio em redes sociais, para avaliar toda essa sorte de afirmações de fato, também parece que é muito importante que a gente tenha alguma possibilidade de fazer essa avaliação das ocorrências em redes sociais, em ambiente online, digital, com a detecção automática, senão também esse tipo de avaliação fica sem sentido, e esse tipo de avaliação é fundamental para qualificar e tornar mais preciso todo o debate sobre discurso de ódio, principalmente online. Então, fundamentalmente, a gente queria tratar de duas grandes questões,
E para isso a gente convidou o Diogo. Essas duas questões seriam, bom, afinal, a gente está preparado para detectar automaticamente a ocorrência de discurso de ódio? Em segundo lugar, quais as possibilidades de aperfeiçoamento da tecnologia já existente e de novas aplicações ou integrações com outras tecnologias? Para tentar esboçar aí alguma resposta a essas duas questões, através de outras diversas questões auxiliares, a gente convidou o Diogo e gostaria eu de agradecer novamente a sua participação. Agora o João Pedro vai iniciar com algumas questões. Oi, Diogo, tudo bom? Tudo bem? Eu acho que a gente pode começar perguntando algumas coisas que façam você entrar em um pouco mais de detalhes sobre como tudo isso funciona, né? Um aspecto que é importante no discurso de ódio e que surge bastante quando a gente pesquisa isso, e surgiu inclusive como tema na entrevista que a gente teve com a Adriana Dias, entrevista anterior, é que os discursos de ódio, eles muitas vezes não são explícitos, né? Eles são sutis, eles usam imagens, símbolos, que acabam dificultando a identificação sem que a gente leve em consideração várias características de contexto ou características não textuais. E acho que a pergunta geral para você, de início, é o que exatamente as máquinas conseguem levar em consideração quando elas tentam identificar discurso de ódio? Elas olham só para o texto, elas conseguem olhar imagens, elas conseguem olhar características do contexto. Como que isso funciona nesse sentido? Tá. Hoje, assim, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente precisa entender que a gente está falando de uma grande área, né? E aí você vai ter modelos específicos que vão trabalhar com problemas específicos e aí, no caso do que a gente está discutindo aqui, conteúdos específicos. A pesquisa que eu estou trabalhando agora é uma pesquisa de uma área que a gente chama de processamento de linguagem natural. Basicamente, a gente vai trabalhar com textos, né? Textos escritos. Então, a gente processa as sentenças e verifica o que tem ali. É possível trabalhar, por exemplo, com outros tipos de conteúdo? É possível, por exemplo, com imagem. Então, na imagem, aí, vamos lá, né, para entender como é complexo isso. Porque a gente vê que a comunicação, muitas vezes, ela tá se tornando efêmera e assim, impulsionada por meio de memes, nessa linguagem de memes, né? Que acaba sendo muito imagética e tal. Então, aí tem uma dificuldade maior, porque eu posso ter um modelo que processe uma imagem e possa extrair o texto e aí fazer uma análise do texto, ver se tem alguma ofensa ali ou não. Mas quando é uma imagem, assim, que é meramente, assim, puramente, né, ilustrativa, acaba ficando muito mais difícil para a máquina ter essa compreensão. Muito mais difícil. Então, esse é um desafio. Do ponto de vista de processar texto, né, a gente tem um avanço maior. Os modelos de processamento de linguagem natural, eles estão ficando cada vez melhores, e começam a se desenvolver técnicas que permitem até entender o contexto ali, daquilo que está sendo feito, né? Então, teve mensagens sutis de discurso de ódio que a gente testou no nosso modelo e que o sistema conseguiu pegar a ideia, né? Então, mesmo não sendo um discurso de ódio explícito, mas a ideia ele conseguiu, mas porque era texto. Agora, quando a gente está falando de imagem ou vídeo, aí a coisa fica um pouco mais complexa. Então, assim, a gente tem que entender a inteligência artificial como uma área, como um balde de Lego, sabe? E aí eu tenho um monte de pecinha lá dentro, eu posso ir encaixando. Por exemplo, vamos supor que eu queira automatizar vídeos para ver se tem discurso de ódio. Uma das possibilidades de técnica seria eu pego um modelo que vai processando o vídeo e vai fazendo o que a gente chama o speech to text, né? Então eu transformo o discurso, a fala em texto e aí eu analiso o texto e vejo se ali tem algum tipo de discurso de ódio. É uma saída um pouco mais factível de ser realizada. Agora, analisar a imagem, o processamento de imagem, ele está bastante avançado, né? Foi o que deu boom nessa área que a gente chama de deep learning, mas aí para entender
porque a imagem, ela brinca muito com a subjetividade, né? Essa comunicação feita pela imagem. E aí isso vai trazer uma dificuldade muito maior para a detecção automática. Entendi, faz todo sentido mesmo. Acho que uma outra dúvida, já que você falou que vocês tiveram um certo sucesso em identificar discursos de ódio mais sutis, eu acho que a gente pode perguntar se o oposto também é verdade, no sentido de que lidar com discurso de ódio é importante, identificar discurso de ódio corretamente é importante para a gente também não remover ou não punir pessoas por conteúdo que não é discurso de ódio. Uhum. E uma discussão que também surge bastante nesse tema é o uso da ironia. Às vezes a pessoa fala coisas que textualmente pareceriam um discurso de ódio, mas que, dado o contexto, você conseguiria dizer que ela está sendo irônica e que por isso o discurso não seria discurso de ódio, ou até um uso humorístico. Você consegue elaborar um pouquinho mais nesse aspecto de como que esse software que você estava desenvolvendo, esse modelo, consegue lidar com essas questões? Sim, então, ironia e ambiguidade é um dos maiores desafios que nós temos, né? Na linguagem humana, do ponto de vista da cognição mesmo humana, né? Então, se eu faço uma ironia aqui, metade da audiência pode entender como ironia e metade pode entender como ofensa, né? Então, é uma limitação cognitiva nossa mesmo, né? As máquinas também têm essa limitação. Então, os desafios que nós temos é justamente lidar com a ironia e lidar com também ambiguidades. Aí entra uma questão. Quando você vai pensar no modelo, basicamente assim, por exemplo, o modelo de processamento de linguagem natural, você vai processar a sentença. Só pela sentença é difícil você elaborar se aquilo é uma ironia ou não. Você precisa de mais informação, né? Ele está retweetando alguém e aí está colocando como o que ele está retweetando? Qual que é a conversa que estava tendo ali? Você precisa entender o contexto para aí sim conseguir ter um entendimento melhor. Essa é uma das dificuldades que nós temos, até porque, assim, as redes sociais não são dados estruturados, bonitinho, então isso traz uma dificuldade bastante grande. Por isso que, nesse sentido, a gente acha temerário usar esses sistemas automáticos, pelo menos eu defendo isso, sempre coloquei isso, como uma ferramenta automática por exemplo, automática de moderação de conteúdo, né? Eu acho que ela é uma ferramenta que pode auxiliar o processo de moderação. Então, ele pode marcar os conteúdos, porque imagina assim, quantos posts são feitos por dia nas redes sociais. Mesmo que tivesse uma equipe de moderação bastante robusta, não seria possível analisar tudo. E a gente, pelo menos eu entendo que o impacto inicial, né, de um discurso de ódio é vital, porque os algoritmos da plataforma, basicamente assim, né, eles vão criando raios de entrega. Então, eu posto alguma coisa no Twitch agora. Se começa a ter bastante engajamento, ele já começa, né, ali a recomendar para outras pessoas, isso vai sendo muito rápido, então é um efeito em cadeia mesmo. Então, o fato de você identificar esse discurso ou um conteúdo que seja bastante perigoso, inicialmente, é muito importante. Então, nesse contexto de ser um processo que vai verificar e já vai avisar, por exemplo, uma equipe de moderação, uma equipe de segurança falando, ó, aqui tem um conteúdo perigoso, né? Aí é uma ferramenta que vai auxiliar bastante, pode reduzir bastante o perigo, né? Porque, obviamente, que ele vai ter falso positivo, como vai ter falso negativo também, e o falso positivo tem que ser validado. A pessoa vai falar, o algoritmo entendeu isso como tal coisa. Ah, não, mas isso aqui é uma intervenção artística, né? Ou isso daqui é uma ironia. Isso aqui é humor, né? Então, isso é muito sutil ainda para a máquina entender. Ela não consegue. Não é por menos que até então... Agora mudou a política, né? Mas o Instagram não permitia foto de mamilos, né? Então, muitas pessoas iam em museus, tirava foto de escultura, sabe?
colocava e o Facebook tirava do ar. Falando, não, tem mamilo aqui, mas é uma escultura, sabe? Tipo, é pedra, não é um mamilo. Uma pedra esculpida. Então, vai por esse caminho, né? A máquina ainda ela não tem essa sutileza que ainda a gente tem. Mas, do ponto de vista probabilístico e trabalhando com um volume muito grande, ela acaba sendo um auxílio muito legal nesse processo. Excelente, Diogo, obrigado. Acabou até adiantando algumas discussões que a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais no final. Eu vou repassar para o Fabrício agora, acho que ele vai fazer umas perguntas mais sobre como que se dá o desenvolvimento desses sistemas, desses modelos. Fabrício, é contigo. Exato. Eu queria perguntar um pouco, Diogo, sobre as dificuldades que estão envolvidas em ensinar a máquina a detectar o discurso de ódio, em treinar a máquina. No caso específico que a gente está discutindo, do discurso de ódio, existe ainda um desacordo sobre o que é o próprio discurso de ódio, linguisticamente. Então, a primeira pergunta é essa: como quem está do lado do desenvolvimento dos sistemas lida com essa falta de consenso sobre o que é propriamente discurso de ódio, né? E, em segundo lugar, será que existem subclassificações mais simples que poderiam ser utilizadas? Como que se lida com esse problema do ponto de vista de quem trabalha com o treinamento da máquina para identificar os discursos de ódio? O processo clássico de desenvolvimento desses modelos basicamente é assim. Você vai pegar o que a gente chama de um modelo de linguagem. O que é um modelo de linguagem? É um modelo de IA que conhece mais ou menos a proximidade entre as palavras, sabe? Ele leu bastante texto e foi entendendo que rei e rainha são próximos, entendeu? Cidades estão próximas, então ele tem um entendimento aí um pouco semântico sobre uma determinada língua. E aí, o que acontece? Se pega esse modelo e faz um treinamento com ele. O que é esse treinamento? É um processo que a gente chama de fine tuning. É o seguinte, eu vou pegar exemplos e vou treinar meu modelo para fazer classificações, né? Então eu vou mostrando exemplos para o meu modelo, falando, olha, tá vendo essa sentença aqui? Tem ódio. Essa outra sentença aqui não tem ódio. Eu não preciso explicar aonde está o ódio, ele vai entender processando a sentença, né? Então aqui tem ódio, aqui não tem ódio. E como é que se faz isso, né? Aí entra a questão muito importante dos dados. Como que a gente constrói esses datasets de treinamento? Então, tipicamente, você coleta amostras mesmo. Então, via a API do Twitter, você coleta amostras de tweets feitos por pessoas reais. E aí isso vai para um momento, você faz o processo de anonimização, e isso vai para um segundo momento, que é um processo fundamental que a gente chama de anotação. Então, assim, pelo menos 3 pessoas que tenham familiaridade com o assunto, né? Elas fazem a anotação individualmente, né? Então, ó, nessa sentença aqui, eu acho que foi ódio, o outro acha que foi ódio, o terceiro não acha que foi ódio. E eles fazem isso, né, em todo o conjunto de dados, ali, pelo menos 3 pessoas. Depois você aplica um coeficiente de concordância entre aqueles, pode eliminar aquela que não teve muito consenso, assim, pode ter 3 ou 5 anotadores, ou 100 anotadores, né? Mas é que aí falta o recurso, né? Como é que você vai colocar tantas pessoas para anotarem? E aí você tem esse conjunto de dados que tem ali marcado o que é ódio e o que não é ódio. Aí a gente começa a discutir da dificuldade, né, conceitual, porque vai estar naquele dataset representado o conceito de ódio daquelas pessoas que anotaram o dataset, né? Então, será que eu garanti nesse grupo de anotadores uma pluralidade maior, né? Qual que é o background dessas pessoas? Porque se eu colocar 3 anotadores como 3 anotadores supremacistas brancos, né? E aí, tipo,
é uma coisa, né? Agora, se eu fizer uma coisa, um processo mais distribuído, mais representativo, eu acabo tendo um dataset mais equilibrado. Então, esse é um desafio que se tem. Hoje se busca muito olhar para essa representatividade, tanto racial, geográfica e também do ponto de vista religioso, né? Para colocar isso, né? Porque é muito sutil esse processo, e isso é para a gente entender a dificuldade que realmente é construir datasets, ainda mais para um tema tão sensível como esse, porque eu posso ter um grupo de anotadores que seja cada um de um estado, que sejam de etnias diferentes e tal, só que são todos evangélicos. Vai ter uma visão de mundo que vai ser refletida naquele dataset, certo? Eu posso ter um outro grupo de usuários, grupo de anotadores, que vão ser todos de uma mesma etnia, mas e aí pode representar alguma outra coisa. Então, essa é a dificuldade mesmo, né? De como garantir uma pluralidade maior nesse processo de anotação, né? Senão você pode enviesar o dataset. De modo relacionado a isso, Diogo, você estava falando de uma espécie de avaliação de qualidade dos próprios datasets, né? Uhum. E eu queria te perguntar sobre a avaliação de qualidade do modelo que é construído a partir dos datasets. Como que essa avaliação é feita? É pelo percentual de acerto desse modelo em relação a um outro conjunto que já está anotado, pura e simplesmente, ou existem testes? Por exemplo, eu sei que em algumas áreas de processamento de linguagem natural existem testes, né, Isso. testes gerais. Existe algum teste que poderia ser utilizado para avaliar a qualidade do próprio modelo? Sim, então na área de processamento de linguagem natural, também a área de processamento de linguagem natural é bastante ampla, né? Porque você vai ter para tradução, para pergunta e resposta, para classificação. Então, existem datasets que são públicos que você usa para fazer o benchmark, né? Então, você treina e desenvolve um modelo novo, você vai no benchmark e fala, ó, que é esse dataset? Né? Ele vai estar lá, ele está anotadinho, né? Então, ó, aqui é a pergunta, aqui é a resposta, se foram de pergunta e resposta, né? Então, você vai lá, aplica seu modelo e vê o quanto que você acertou. Aí você entra aí num leaderboard, né? No caso de um discurso de ódio, né, não existe necessariamente um benchmark. Então, você acaba testando o seu modelo naquele próprio dataset mesmo. Então, assim, imagina assim, seu dataset tem 10.000 sentenças. Você, antes de treinar o modelo, você separa 10.000 desse dataset, treina ele ali com aquelas 90.000 sentenças e depois se aplica naquelas 10.000 e vê o quanto que você acertou. Aí você tem uma das métricas, que é a métrica de acurácia, né? Tem uma outra métrica, que é a métrica de precisão, que é assim, de tudo que você marcou, como, por exemplo, o discurso de ódio, o quanto que realmente era ódio, era o discurso de ódio, né? Às vezes você marcou, igual aconteceu, por exemplo, em Londres, né? Acho que esse caso é bem interessante, de reconhecimento facial. Porque a polícia falou assim, olha, a gente processou, vou falar assim, não vou falar o número exato, porque eu não lembro de cabeça, mas assim, a proporcionalidade era mais ou menos isso. A gente processou 2 milhões de rosto e a gente errou só 40 rostos, né? Então, o nosso modelo é super bom. E aí, um estudo, né, da Universidade de Essex mostrou, não, peraí, não é bem assim. Porque você realmente processou 2 milhões de rostos. E você marcou 80 rostos como procurado. Essas pessoas foram detidas. E dessas 80 pessoas que você marcou como procuradas, só 40 pessoas eram procuradas. Você errou, né? Tipo, você errou muito. Então, essa é a precisão. Então, são várias métricas que a gente pode olhar. Mas isso são métricas que a gente chama de métricas de desempenho. Isso é muito comum na área técnica. Eu defendo também a criação de novas métricas que permitem entender o modelo de uma forma mais geral e principalmente também do comportamento daquele modelo. Isso vem sendo desenvolvido, principalmente no processamento de linguagem natural. Você pode criar, por exemplo, predicados. Tem um caso bem interessante que é um projeto da Jigsaw, que é uma empresa da Grupo Alphabet, do Google.
de toxicidade em texto, e aí eles viram que, por exemplo, ele estava meio enviesado ali de acordo com a religião. E o que eles fizeram? Eles criaram métricas de predicados. Então eles colocam assim, I am, né, eu sou, e vão colocando várias religiões, e vão vendo como é que o sistema vai classificando, né, a toxicidade. E aí eles perceberam que aquele sistema estava assim enviesado. Quando você colocava o eu sou cristão, né, I'm Christian, era uma toxicidade quase zero. Quando você colocava I'm Jewish, né, sou judeu, a toxicidade já aumentava bastante. Quando você colocava I'm Muslim, sou muçulmano, a toxicidade aumentava ainda mais. E aí os pesquisadores falaram, olha, isso não faz o menor sentido, porque o modelo deveria, nesse caso, classificar todas essas sentenças com a mesma toxicidade, porque a pessoa só está declarando a sua religião, né? E a mesma coisa acontece, por exemplo, com gênero. Então você coloca assim, um pronome, né, ou um nome mesmo, e aí você coloca, pede para o sistema acrescentar a profissão. E aí você percebe também alguns vieses. Quando você coloca nomes masculinos ou pronomes masculinos, o sistema completa com algumas profissões que são mais sofisticadas ou de alta hierarquia, assim. E quando você coloca nomes e pronomes femininos, o sistema tende a complementar com profissões menos sofisticadas, né? Tipo dona de casa, essas coisas, né? Então mostra ali um viés do modelo. Então isso são métricas que estão sendo criadas, mas tudo é muito novo, né? Esse processo de criação de métricas é recente, faz 2, 3 anos que se discute isso mais forte. Por quê? Se olhava muito para essas métricas de desempenho. Acerta bastante? Acerta. Então vamos colocar no mercado. Isso não é que era maldade, né? Era comum, era assim, o sistema está funcionando. E aí colocaram isso em produção, em vários segmentos, tal, começou a dar ruim, né? Então, o sistema está classificando negros como gorila, o sistema está traduzindo nurse só como enfermeira, mas não traduz doctor como médica, né? Então começou a surgir vários comportamentos que o pessoal falou, pô, então tem problemas, né? O sistema, às vezes ele se comporta na acurácia bem, mas tem outros fatores que importam. Porque eu posso, assim, ter, vamos supor, um sistema de classificação de crédito, né? Para saber se eu dou crédito para alguém ou não. Ele pode ter 98% de acerto, certo? Beleza, incrível, um sistema super bom. Ele tem 98% de acerto, mas esses 2% que ele está errando é tudo negro, né? Então, quer dizer, você está punindo extremamente um grupo, mas o seu sistema, se você olhar só para essas métricas de desempenho, está se comportando super bem. Mas o efeito, a consequência que ele vai trazer para a sociedade não é a melhor coisa. Você falou desse aí, eu me lembrei de um caso que teve na Holanda, que eles estavam usando para avaliar a concessão de benefícios, né, no sistema de seguridade social, e eles usaram um modelo, só que o modelo, eles comprovaram que tinha um viés, todo mundo que vinha de uma certa região, acho que era de Amsterdã, tinha os seus pedidos negados porque apareciam algumas fraudes, e lá no próprio conjunto de treinamento tinha muitas fraudes que vinham naquele lugar. E aí eles conseguiram, na justiça, fazer com que o poder público parasse de usar esse modelo e tivesse revisão humana, porque ele não estava servindo a muita coisa, não se discriminar quem vinha dessa região. Exato, acontece, né? Porque o sistema ele vai aprender generalizações, né? Então, assim, você aprende que uma região tem muitos, sei lá, caloteiro ali, ele vai aprender esse padrão e todo mundo que for daquela região, se o sistema não estiver bem equilibrado, não vai ter crédito, entendeu? E tem pessoas ali daquela região que vão pagar, não são caloteira. Mas aí o sistema acaba generalizando a partir de algumas métricas sensíveis, né? Então, CEP, gênero, idade, etnia, raça, tudo isso. Vou passar a palavra para o Vitor, que tem outras perguntas aí para fazer. Obrigado, Fabrício.
Diogo, agora ficou super claro as explicações e muito interessante a parte das métricas. Agora, isso me leva a pensar quais são os limites do que a gente consegue fazer com esses algoritmos que me parecem estar em constante evolução. Quando a gente fez a pesquisa, que a gente apresentou no webinar, a gente dividiu algumas etapas de análise do discurso de ódio. Uma etapa era da identificação, tinha uma outra etapa que era de avaliação, né? A nossa ideia era que a gente colocar uma régua para medir qual era o grau de gravidade de discursos de ódio, porque existem alguns discursos de ódio que são mais virulentos, mais perigosos do que outros. E existem, inclusive, algumas redes sociais, a gente tem um artigo que eu escrevi junto com o JP, a gente já percebe que algumas redes sociais também usam, de alguma forma, uma escala de gravidade. O Facebook, por exemplo, tem nos termos da comunidade que ele tornou público há uns 3 anos atrás, essa indicação de, olha, eu tenho graus de gravidade do discurso de ódio. Não fica muito claro lá na política o que ele faz a partir disso, mas ele fala em graus de gravidade daquelas manifestações. Então, considerando isso, as minhas perguntas para você seriam: é possível a gente também fazer uma classificação automática da gravidade do discurso, para além de, esse aqui é um discurso, eu tenho, por exemplo, o índice de 0 a 10, esse é um discurso de ódio com uma virulência 9, tá? Que seria alguma coisa diferente de dizer, eu tenho 90% de certeza que isso é discurso de ódio. Não, outra coisa. Eu tenho 90% de certeza que isso é discurso de ódio e eu classificaria ele como um grau 9 de perigo. Então, isso seria importante para a discussão, até porque tem gente que vai falar, opa, se não é tão virulento assim, algumas coisas talvez abaixo de determinado grau de ódio envolvido não deveriam talvez ser limitadas. Tem que defender isso. Você precisaria de um nível mínimo de virulência para poder ser classificado como discurso de ódio. Então, ajudaria na identificação de uma maneira mais sofisticada e também ajudaria a gente a pensar, opa, isso aqui é muito perigoso, a gente tem que tomar alguma medida diferente a respeito disso. Tá? Então, gostaria de saber se isso é possível pela análise textual e se é possível também de outra maneira. Quando a gente estava falando da avaliação, assim, a nossa preocupação com o discurso de ódio são os efeitos que causam para os grupos vulneráveis. E a gente sabe, por exemplo, dando um exemplo, né, se eu for lá e falar alguma coisa absurda no Twitter, eu que não tenho nenhum seguidor, não vai acontecer nada. Agora, se o presidente ou algum digital influencer importante falar alguma coisa importante no Twitter, isso vai ser multiplamente compartilhado, retweetado, revisto, etc. Então, a rede de contatos vinculadas ali faz diferença para quanto aquele conteúdo indevido vai ser difundido. E, de certa maneira, portanto, é um conteúdo que, apesar de ser igual ao outro, por ter vindo daquela pessoa, está naquela determinada rede, ele vai produzir efeitos piores. Tá? Então, a pergunta de sequência é se, além de eu avaliar a gravidade por meio do próprio conteúdo, se também seria possível, se é discutido hoje, você avaliar a gravidade também pela extensão dos efeitos, pela extensão da rede, pelo grau de compartilhamento, pelo alcance que essa postagem tem. Tá. É possível, então tudo vai depender de como você vai fazer o processo de anotação no dataset, né? Então obviamente você vai precisar ali determinar isso, por exemplo, essas categorias, né, de virulência, né? Então você pode categorizar isso. Obviamente, você vai precisar treinar o modelo e verificar. Então, eu estou te falando da possibilidade, eu teria que fazer isso para ver como ele se comporta, se ele se comporta bem ou não, mas é possível. E tanto que, tradicionalmente, você marca um conteúdo, por exemplo, como ódio ou não, e você vai ter categorias, né? Que categoria que é isso? É racismo? Por exemplo, lá no Reino Unido, eles tinham muito problema com islamofobia, né? Então, estava lá. Então, assim, eram várias classificações, né, que você tinha, assim. Então, você pode, além de classificar o conteúdo como um conteúdo tóxico ou violento, por exemplo, vamos dizer assim, sei lá, 2 categorias, você pode ainda colocar subcategorias, né? Ele tá falando contra qual grupo, né? Qual grupo? É contra LGBT? É contra negro? É contra mexicano? Enfim, né? Você pode ir colocando essas categorias, sim. Então,
É possível. A sua outra pergunta, do ponto de vista do impacto que aquele conteúdo pode ter. É super possível também combinar, é que aí são duas técnicas diferentes, né? Tem uma técnica, que é essa que a gente está falando de processamento de linguagem natural, que ela vai trabalhar com o texto, mas tem toda uma outra área de conhecimento que permite fazer isso, que a gente chama de SNA, que é Social Network Analysis, que ela monta grafo, né? Uma área que monta grafos e você consegue ver quais são os nós mais importantes da rede, quantos seguidores tem aquele nó, então você pode inferir que se ele postar algo, quem vai ter acesso, e se essas pessoas que seguem ele também tem um monte de conjunto de usuário, você pode ter os históricos de retweets e pode entender, então, a partir do momento, vamos supor assim, é que como eu disse, né, é uma caixinha de Lego mesmo, e aí você vai montando as pecinhas. E aí você pode então fazer isso, né? Marcou o conteúdo, processa primeiro no modelo, processou. Tem o discurso de ódio que é super virulento. Vê no modelo, quem é que tweetou? Ah, é esse nó que tem um alto grau de centralidade na rede, que é um termo técnico para falar que ele é bem conectado. Ah, então vamos já chamar os moderadores com uma taxa de uma prioridade 1, prioridade 0, né? Sei lá, né? Para as pessoas verem logo, porque é um conteúdo que pode se espalhar muito rápido, né? Então, é possível combinar diversas técnicas, sim. Obrigado. E já É tem até sido... legal essa sua pergunta, porque, nossa, dá uma boa pergunta de pesquisa, assim, sabe? Para fazer um É uma experimento. pergunta indutiva, Diogo. Assim, É, eu tô querendo ver se já estão fazendo, senão acho que era o caso de começar a fazer. A gente pode, boa, inclusive, conversar a respeito disso depois. é muito boa mesmo. Tá bom. Obrigado pela resposta. Ótimo saber que dá para fazer. Eu, particularmente, acho que é um caminho super importante. Então, se não está sendo testado agora, acho que tem que ser testado. Agora, uma outra pergunta ainda de possibilidades e para onde podem expandir essas técnicas, tem a ver com uma preocupação muito cara aos juristas, que é a de justificação. Tá? Então, as plataformas das redes hoje, pelo que o momento que a gente tem observado, elas estão criando um procedimento de aplicação de sanções. Né? Como você disse, e a gente discutiu aqui, isso é controverso, depende da sensibilidade, por isso tem todas essas preocupações em montar e treinar um dataset de maneira representativa, etc. e tal. E também por conta disso, por conta dessas dificuldades, as redes têm se preocupado em criar um procedimento, quase um mini processo jurídico em que ela dá a oportunidade das pessoas. Enfim, tem um moderador de conteúdo, a pessoa pode contestar isso, sei lá, o Facebook agora tem um órgão independente que vai avaliar alguns casos, que vai servir mais ou menos de jurisprudência para os outros casos. Então, se criando um processo que você pode discutir se aquela detecção nem automática seguida de uma moderação de conteúdo foi correta ou não foi correta e os motivos para isso. Tá? E isso é fundamental em direito para a gente poder conseguir ter consistência e coerência nas decisões, a gente precisa ter essas fundamentações claras. Então, eu também fico me perguntando em que medida que a inteligência artificial pode nos ajudar na justificativa. Tá? E aqui, o que eu gostaria de saber se seria possível se algum algoritmo consegue classificar o caso e fazer de pronto alguma justificativa de por que ele foi classificado de tal maneira. Então, por exemplo, a gente vai ter numa determinada rede social os termos de uso. Então, ele poderia falar assim, opa, eu considero que essa sentença tal violou a cláusula 7.5 dos termos de uso, que fala especificamente de islamofobia. Me parece a princípio que é possível, porque você disse que é possível classificar, a gente poderia talvez atrelar a esses termos de uso. E ainda na sequência, se seria possível você indicar outros casos parecidos, por grau de semelhança, que foram julgados da mesma forma. E que com isso, basicamente, mimetiza o raciocínio jurídico. O raciocínio jurídico a gente aplica a regra e aplica precedente. Então, o ponto seria, o algoritmo consegue nos ajudar com isso, falando assim, você violou tal regra e você pode ver que o seu caso foi julgado assim, porque ele é super parecido com tal caso. Isso ajuda depois a outra pessoa que vai reavaliar a ela mesma pensar se aquela foi uma boa decisão. Então, outra pergunta indutiva, se isso pode ser feito, como pode ser feito e se já é feito em alguma medida nas discussões técnicas
de detecção automática de discurso de ódio? Bom, essa pergunta aí já é um pouco mais complexa, porque um dos desafios que nós temos em toda a comunidade técnica de inteligência artificial é esse conceito de explicação. Então, no projeto que eu estava liderando, nosso modelo estava se comportando bem, mas eu falei, bom, por que que ele classificou? Eu vou dar um exemplo mais simples. Por que ele classificou essa sentença como discurso de ódio? Entendeu? Eu sabia que era discurso de ódio, né? Porque tinha sido anotado por 3 anotadores, teve uma concordância alta, mas eu queria saber, bom, por quê? Por que a máquina, o meu algoritmo classificou como discurso de ódio? E aí esses modelos, eles são muito grandes e complexos, né? Então conseguir uma explicação acaba sendo bastante difícil. Eu implementei no meu modelo, assim, técnicas de explicação de inteligência artificial que acaba sendo hoje o estado da arte, né? São ferramentas estado da arte, mas o que ele me dá está muito longe disso. Ele me dá assim, ele mostra a sentença e ele mostra em vermelhinho as palavras que levou o modelo a não classificar como ódio, né? E em verdinho as palavras que levou o modelo a classificar como ódio, né? E aí você pega sentenças que não faz sentido, sabe? Assim, não explica grandes coisas, entendeu? Explica do ponto de vista técnico, mas é uma ideia do que a gente fala da interpretabilidade, explicabilidade e explicação. A gente está conseguindo atingir o primeiro nível, que seria uma interpretabilidade do modelo, assim, saber qual palavra ele está dando mais peso, tal. Mas até chegar nessa explicação, ainda tem um caminho, né? Então, ainda não estamos prontos para isso. Agora, uma possibilidade seria, no dataset, você pegar os termos de uso e fazer a anotação, né, no seu dataset de teste, falando, essa sentença aqui é discurso de ódio e viola tal artigo do termo de uso. Aí você poderia justificar desse ponto de vista. O sistema identificou que tem esse problema que está relacionado com esse. Mas ele explicar e formular algo ou dar uma explicação mesmo, que seja só daquela sentença única, ainda é mais difícil. Perfeito. Diogo, muito obrigado pelas respostas. Você ajudou a elucidar várias questões técnicas para a gente e para todos os ouvintes. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade do convite e convido a todo mundo que assista a nossa próxima entrevista também. Então, obrigado Fabrício, obrigado JP, obrigado Diogo e para todo mundo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.